Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Evangelho do Dia, deste quinto domingo do tempo comum, 6 de fevereiro de 2022. E o pensamento que ilumina o nosso dia é de uma gigante da espiritualidade carmelita, Santa Teresa d'Ávila. Ela escreveu o seguinte: se não dermos ouvidos ao Senhor quando Ele nos chama, pode acontecer que não consigamos encontrá-lo quando o quisermos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Amém. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje narra o chamado de Jesus a Pedro. O evangelista Marcos situa a vocação dos primeiros discípulos após o início do ministério público de Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 16 seguintes. Lucas o coloca depois que a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a região. Para Lucas, primeiro Pedro ouve as palavras de Jesus ao povo. Então ele testemunha a pesca milagrosa de peixes. Só depois dessa dupla experiência surpreendente é que ele compreende o chamado de Jesus. Pedro responde, deixa tudo e torna-se pescador de homens. As pessoas procuram Jesus para ouvir a palavra de Deus. Muitos são os que se reúnem ao redor dele e se aglomeram. E Jesus pede ajuda a Simão Pedro e alguns companheiros que tinham acabado de voltar da pesca. Entra no barco com eles e responde à expectativa do povo, comunicando-lhes a palavra de Deus. Sentado, Jesus assume a postura de um mestre e fala do barco de um pescador. A novidade é que ele ensina não só na sinagoga para um público escolhido, mas em qualquer lugar onde haja pessoas que queiram ouvi-lo, mesmo na praia. Por tua palavra, lançaremos as redes. Quando a instrução ao povo termina, Jesus vai até Simão e o encoraja a pescar novamente. Na resposta de Simão, aparece a frustração, o cansaço, o desânimo. Mestre, lutamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, confiando na palavra de Jesus, lançam novamente as redes e continuam a luta. A palavra de Jesus tem mais força para eles
do que a experiência frustrante da noite. E o resultado é surpreendente. A pesca é tão abundante que as redes quase se rompem e os barcos começam a afundar. Simão precisa da ajuda dos irmãos que estão em outro barco. Ninguém, jamais, pode ser completo sozinho. Uma comunidade precisa ajudar a outra. O conflito entre as comunidades, tanto no tempo de Lucas quanto hoje, deve ser superado para alcançar um objetivo comum que é a missão. A experiência da proximidade de Deus em Jesus faz Simão compreender quem ele é. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Diante de Deus somos todos pecadores. Pedro e seus companheiros têm medo e ao mesmo tempo se sentem atraídos, e Jesus afasta todo o temor. Não temais. Ele chama Pedro e o compromete com a missão, ordenando que ele seja pescador, mas agora de gente. Pedro experimenta muito concretamente que a palavra de Deus é como a palavra, que é capaz de fazer acontecer o que afirma. Em Jesus, esses trabalhadores rudes terão uma experiência de poder, coragem, confiança. Então, eles vão deixar tudo e seguir Jesus. Até agora, era apenas Jesus quem anunciava as boas novas do reino. Agora, outras pessoas serão chamadas e envolvidas na missão. Esta forma de Jesus de trabalhar com os outros é também uma boa nova para o povo. O episódio da pesca à beira do lago mostra a atração e a força da palavra de Jesus que conquista as pessoas. A palavra de Jesus é tão forte que vence a resistência de Pedro, o empurra para lançar novamente a rede, e assim acontece a pesca milagrosa. A vontade de se afastar de Jesus vence nele e o atrai para ser um pescador de homens. É assim que a palavra de Deus age em nós, até os dias de hoje. Os santos de hoje são os padroeiros do Japão, São Paulo Miki e seus companheiros. Miki nasceu em 1564, era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à companhia de Jesus. Com esforço, conseguiu ordenar-se sacerdote e foi o primeiro japonês da companhia. O imperador japonês não era admirador do cristianismo, não. Por causa da conquista da Coreia pela Espanha, o Japão motivou uma perseguição contra todos os cristãos ocidentais. Os católicos foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos, logo depois Paulo Miki com outros 2 jesuítas e 17 leigos. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucificação. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam martírio pela crucificação em fevereiro de 1597 ficou conhecida como Monte dos Mártires. Bendito seja Deus, que concedeu a São Paulo Miki e seus companheiros o grande dom da firmeza apostólica. Concedei-me ser sempre um corajoso apóstolo de vossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente domingo.